bate-papo com Ranieri Oliveira. Eu conheço por Rani Talks. Ele que já foi dessa bancada aqui, já foi colunista aqui nessa bancada há um tempo atrás. Nos conhecemos aqui e hoje eu posso dizer que ele é meu amigo, né, Rani? É isso aí. Ranieri Oliveira, seja bem-vindo. Ele que está aqui hoje como diretor do CDL Jovem para falar sobre o Dia Livre de Impostos. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes. Bom demais retornar a casa. E confesso que da última vez que eu vim, essa bancada não estava tão bonita, para você ver quanto tempo faz que eu não venho aqui. Verdade, já deu uma reformada aqui, né? Melhorou pra caramba. Rani, você veio, eu vou lhe explorar bastante aqui hoje, você é um cara inteligente, mas a gente vai começar falando sobre o Dia Livre de Impostos, depois a gente vai falar um pouco aí sobre sua carreira profissional, como tá, que eu tô curioso para saber, mas vamos falar primeiro do Dia Livre de Impostos. O que é o DLI, promovido pela CDL Jovem Natal? Comece pela CDL Jovem Natal. O que é a CDL Jovem Natal? Vamos lá, a CDL Jovem é a Câmara de Dirigentes Lojistas, né? A CDL como um todo, e a CDL Jovem é o braço jovem da Câmara de Dirigentes Lojistas. A gente tem no Brasil todo e especificamente aqui em Natal, a gente tem um grupo bem atuante, a gente faz vários eventos para empreendedores. A gente costuma falar que tem 3 pilares, né? Que a gente faz uma brincadeira com o CDL, que é o primeiro pilar, o pilar da conexão. Quem empreende precisa estar conectado, porque juntos nós somos mais fortes. Então esse é um pilar importante. O segundo é do desenvolvimento, porque todo empreendedor precisa se desenvolver, senão a gente para de aprender, para de implementar inovações no nosso negócio, a gente cai. E o último a gente chama do L, é o lifestyle, porque quem empreende sabe, às vezes a gente fica muito sozinho para tomar decisão, às vezes a gente quer um ombro amigo, um papo com alguém que entende a nossa realidade, e às vezes a gente não encontra isso em casa, porque nossa esposa, nosso marido, enfim, quem está junto com a gente, às vezes não vive a mesma realidade da gente. E estar junto de uma comunidade que entende seus valores, vive os mesmos valores, entende as dores, entende os desafios, é muito importante. Então, a Câmara de Dirigentes Lojistas tem o braço da CDL Jovem, que hoje é uma comunidade que fomenta o empreendedorismo potiguar. Maravilha. E o que é exatamente o Dia Livre de Impostos e qual é a proposta da ação aqui em Natal em 2025? Giovanni, você sabe que falar que a gente vive em uma sociedade que a gente paga muito imposto é chover no molhado. Eu tenho que admitir que a gente paga imposto pra caramba aqui, né? Pois é, e acaba que muitas vezes a população como um todo atribui o peso desse imposto ao empresário. Parece que o empresário é o vilão da história. Ele quer cobrar muito e aí não baixa o preço, mas na verdade, por trás do preço cobrado na loja, na empresa, no produto, no serviço, existe o imposto, a alta carga tributária que incide. Então, o Dia Livre de Impostos nada mais é do que um dia de conscientização para que a gente fomente uma ideia na cabeça das pessoas de que é essencial a gente se atentar a quanto que a gente está pagando de imposto e, mais do que isso, se atentar ao quanto isso impacta no bolso. Então, nesse dia, de maneira bem prática, um grupo de empresários, os participantes do Dia Livre de Impostos, absorve a carga tributária. Então, não é o governo que abre mão desses impostos, são os empresários que absorvem essa carga tributária para mostrar para a população o quanto seria o valor de um determinado produto ou serviço se não tivesse esse imposto em cima. E aí isso vai para 2 caminhos. Para a população final, acaba sendo um dia que a população entende como desconto, mas não é desconto. É uma ação de conscientização que acaba batendo em desconto, mas não é promoção, não, é um desconto consciente. Mas para o empresário, também vira um dia que ele pode explorar de maneira prática para chamar mais pessoas para o seu estabelecimento e a partir daí fazer uma ação de vendas intencional, onde levanta a bandeira de uma conscientização sobre impostos, mas também ele faz uma ação que traz pessoas para essa loja e faz um pico de faturamento, porque obviamente que como é uma ação de conscientização, não são todos os produtos que entram nesse desconto, entram nessa
absorção de carga tributária, são alguns específicos. E uma vez que a pessoa entra numa loja para comprar um produto A, ela acaba se interessando pelo B, pelo C, pelo D e gera mais giro, faz com que aquela loja fature mais. Inclusive, nos anos anteriores, a Rio Center, parceira que sempre está presente, fez com que esse se tornasse, a gente até brinca com o termo da Black Friday do primeiro semestre. O seu salário acaba antes do final do mês? Então esse vídeo aqui é pra você. Olha só, se você tá com a sua conta bancária zerada, fica comigo até o final desse vídeo, porque é o seguinte, ó, eu vou te mostrar agora um aplicativo de celular que você vai conseguir instalar ele, você vai baixar ele no seu celular, vai usar ele por 30 minutinhos e a empresa vai te remunerar com comissões desse valor aqui. Como é que funciona isso? Você vai baixar esse app, você pode usar ele em qualquer lugar, tá, gente? Na fila do pão, supermercado, qualquer lugar. Você vai abrir ele, vai realizar uma simples tarefa dentro dele, tá? 15 minutos você faz uma tarefinha. E aí você vai receber esse valor aqui por tarefa. No DLI. Mesmo ela bancando o imposto, valeu a pena para ela. De alguns produtos, a banca de alguns produtos, mas a pessoa tá lá circulando, vai acabar comprando outros, então faz muito sentido. Então isso a gente incentiva e a gente tá aqui, ó, divulgando, conscientizando a população, falando que vai existir o DLI, mas desde o mês passado a gente já vem trazendo ações intencionais com os empresários para mostrar para o empresário que nesse dia você protesta, mas você ganha dinheiro também. Você protesta, mas você faz a sua empresa faturar mais. Então a gente vem trabalhando com ações, eventos, qualificações durante todo esse mês aí. Rani, quais são os tipos de produtos e serviços que costumam ter os maiores descontos durante a DLI e qual é a porcentagem de redução que o consumidor pode chegar? Varia muito de empresa para empresa, então a gente citou o caso da Rio Center, da Sportmaster, por exemplo, tem peças, camisas, bermudas, enfim, o vestuário. Então, geralmente a gente fala muito de produto, né? Então, o consumidor que for para lojas como essa vão poder ver itens nesse sentido. Mas, para esse ano, a gente está buscando uma meta de 200 empresas só aqui em Natal. Então, dependendo do ramo da empresa, você pode ter coisas diversas. O Natal Shop está com a gente como parceiro nesse processo, então lá vão ter lojas de mais diversos segmentos participando, enfim. Então, e aí você perguntou com relação a percentual de imposto, vamos calcular. Em média, a gente está falando que carga tributária no PIB em 2024 chegou a ter 32%. Então, se a gente for olhar 30% de desconto, 15%, 20%, depende muito do quanto incide em cada tipo de produto, mas vai ser um desconto significativo que vai ajudar o cliente final a comprar mais barato e o empresário a mostrar que se a gente não tivesse esse imposto, meu Deus, ia ser muito bom. E como é que os lojistas que vão participar, como é que eles conseguem arcar com os tributos nesse dia e qual é o impacto dessa ação para o empresário e para os participantes? Como é que o lojista ele precisa calcular muito bem para ele não dar um tiro no pé? E é por isso que a gente vem há um mês trabalhando os conhecimentos de como fazer, como que pode analisar, da onde tirar, porque precisa ser um produto que a margem dele não comprometa a margem de lucro total. A gente veio trabalhando isso nesse processo. Inclusive, quinta-feira agora, a gente vai ter um evento faz parte desses eventos que a gente vem trabalhando, lá na CDL, chamado Acelera, onde a gente vai falar sobre impostos, desimpostando empresários, para dar consciência de quais impostos eu estou pagando, quais eu não estou pagando. Então, de uma maneira bem clara, é importante, e aí cada caso vai variar os percentuais e valores, que o empresário entenda qual é o produto que às vezes eu tenho uma margem um pouco maior, que eu posso diminuir um pouco desse imposto, que fique significativo para o cliente final e que seja um produto atrativo, que as pessoas vão por ele e no final das contas ele tem um ticket médio maior e consiga gerar lucro no final das contas. Olha, nós estamos batendo um papo aqui com Ranieri Oliveira, o Rani Talks, ele que é diretor de marketing do CDL Jovem, falando sobre a DLI, que é uma ação chamada Dia Livre de Impostos, né? Onde algumas empresas se cadastram e oferecem ali alguns produtos e serviços com zero imposto, mas não é o governo que vai abonar não esse imposto, o empresário vai pagar, ele só vai tirar do preço para poder o cliente entender que custava X e vai custar Y. Exatamente. Rani, qual é a importância dessa campanha para a conscientização
do consumidor sobre a carga tributária no Brasil? Eu falei anteriormente um dado e eu queria aprofundar nesse dado. A gente falou em 2024, a carga tributária bruta do governo, de maneira geral, União, Estado, município e tal, bateu 32%. Então imagina, 30%, praticamente 32,32%, praticamente um terço do que a gente paga é imposto. E se a gente visse esse imposto voltando de maneira efetiva, estava tudo certo. O problema é que a gente não vê esse imposto voltando. E aí entra num outro ponto, Giovanni, que está se falando muito de reforma tributária. Está vindo aí há um bom tempo, mas a reforma tributária prevista do jeito que foi feita, ela é muito mais uma redistribuição dos impostos. Então tira daqui, bota ali, dá outro nome, só que a redução da carga tributária não está contemplada de maneira significativa nessa reforma. Então no final das contas a gente vai continuar pagando o mesmo imposto, a mesma quantidade de imposto com outros nomes. Então a importância do DLI é mostrar para a população que sim, existe muito imposto e sim, a gente precisa estar de olho nesse imposto, porque se ele não houvesse, pelo menos nessa magnitude, a nossa vida, o nosso acesso seria muito mais facilitado a bens, produtos, serviços. E dentro desse espectro do DLI, quantas lojas estão previstas para participar nesse ano em Natal e como é que os consumidores vão poder identificá-las? Perfeito. A gente, começando com o nacional, ano passado a gente teve mais de 50 mil lojas em todo o país. Isso movimentou 2 bilhões em vendas. É um valor bem significativo. Em Natal, para esse ano, a gente está com a expectativa de alcançar 200 lojas participantes, mas essa foi a meta inicial. Na prática, a gente já está com mais de 70 confirmadas, mais de 100 em finalização de negociação e outras tantas em conversa, fora o que vai vir nessa semana. A gente está aqui com a audiência da 94, que tem empresários que provavelmente não sabiam ou estão passando a saber agora. É só procurar a gente lá no Instagram, @CDLJovemNatal, que vai conseguir participar e ter todas as informações, e com certeza esse número de 200 vai subir ainda mais. Quais são os principais segmentos que vão participar, Rani? Geralmente os segmentos lojistas de maneira geral, então a gente faz o segmento de moda, enfim, N outros segmentos que vão poder participar. Quem vende serviço pode participar? Pode. A CDL Jovem, inclusive, hoje abraça empresários de outros setores. Eu, por exemplo, eu não vendo produto físico, eu sou um empresário, eu tenho uma consultoria na área de Instagram, vendo serviço, mas faço parte não só como diretor da CDL, mas estou lá dentro da CDL Jovem como participante. Então a gente já abraça outros segmentos. Então o empresário que quiser participar pode participar. É importante validar, entender se tem um produto ou um serviço para oferecer que caiba dentro desse desconto, dessa absorção de impostos, mas qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição para tirar, para saber se sua loja se encaixa ou não. Maravilha. E ainda dá tempo, Rani, de participar, de outras empresas aderirem ao DLI? Como é que funciona esse processo de inscrição pelo CDL Jovem? Perfeito. O DLI vai acontecer na próxima quinta-feira da próxima semana, dia 29. Sim. Então, a gente vai começar a divulgação das lojas que estão participantes dentro das nossas redes a partir da segunda-feira da próxima semana. Por exemplo, os voos, eles são mais baratos. Em contato com a gente, dá para solicitar, para participar. Na verdade, digo eu que até o domingo a gente consegue organizar isso aí, porque na segunda a gente vai produzir todo o material gráfico, vai fazer toda a parte de divulgação. Você me perguntou como que as pessoas vão poder identificar quais lojas estão participando. No Instagram da CDL Jovem Natal, a gente vai divulgar todas as lojas que estão participando, e fora isso, para quem quiser participar e passar por todo o processo, existem basicamente duas formas. Você pode participar de maneira gratuita, mas aí você vai fazer tudo por você vai entrar no site, você vai se cadastrar, etc. Mas como a gente entende que empresário tem muita coisa para fazer e que precisa de ajuda nesse processo, o nosso papel enquanto um órgão que fomenta o empreendedorismo é exatamente facilitar. A gente organizou kits com serviços impressos
para que sinalizações para que as pessoas, os empresários possam sinalizar suas lojas. Então vai desde panfleto para distribuição, para conscientização, tags para sinalizar quais produtos estão dentro do DLI ou não, adesivo de vitrine, assim por diante. E os kits vão de 50 a 120 reais, dependendo do se a pessoa é associada ou não. Tudo isso, Instagram da CDL Jovem, tá lá na bio, é só entrar, clica lá no link, tem lá, quero mais informações sobre o DLI. Como é que faz para se tornar um associado do CDL Jovem? O dono da empresa precisa ser jovem para ele se tornar associado do CDL Jovem? Me explica aí como é que funciona. A CDL Jovem, a gente tem um foco muito grande em empresários até a sua faixa, seus 30 e pouquinhos anos, porque realmente a gente está trabalhando, fomentando o empreendedorismo de quem está começando. Inclusive porque nós somos uma só CDL, então além da CDL Jovem, existe a CDL que internamente a gente chama de CDL Master, mas que é a CDL Natal. E a CDL Natal também tem um grupo de empresários para empresários que estão nessa faixa dos 30 e pouquinhos mais até, enfim, seus bilhões de dólares na conta. Se Deus quiser, né? Maravilha, mas se quiser acessar pelo site, faz a inscrição, como é que é? Vai lá pelo Instagram, @CDL Jovem Natal. Lá na nossa biografia vai ter um link específico para entrar em contato e tirar as dúvidas. E, Giovanni, eu queria comentar uma coisa, porque esse movimento da CDL Jovem, esse movimento da CDL Jovem Brasil, do DLI, tem uma coisa muito característica, tem um movimento muito característico, que é o movimento dos postos de gasolina. Porque acaba sendo muito visível, a gente sempre busca alguns postos parceiros e nesses postos a gente subsidia uma boa quantidade de litros. Esse ano vão ser 4.000 litros de combustível, onde a gente vai subsidiar não o valor todo, mas o valor do imposto em cima do litro. Então, eu não sei exatamente quanto que vai ficar, mas vai ficar significativamente mais barato. São 4.000 litros e vai acontecer no posto Amigão, que fica na Integração, no dia 29. E aí aquela coisa, começa de manhã cedo e até enquanto durarem os 4.000 litros. Os 4.000 litros, que eu vou dizer que vai ser rápido. Vai ser rápido. Maravilha. Olha, nós batemos um papo com o Ranieri Oliveira, ele diretor de marketing da CDL Jovem, mas eu vou dizer, Rani, fica aí na bancada, porque agora eu vou explorar você mais na volta do break, mas para falar um pouquinho aí do que você anda fazendo, das consultorias e falar um pouco sobre Instagram, daqui a pouquinho com o Rani Talks, depois de um rápido intervalo comercial.